Olá, professores e professoras, estudantes. Meu nome é Gleison, sou mestre em nutrição e professor da Rede Municipal de Fortaleza. Estamos aqui na série Plataforma com o Paulo César, do Bora Aprender, e ele vai falar um pouco sobre o produto educacional desenvolvido por ele no livro. Olá, Paulo. Fale um pouco sobre o seu produto. Bom, Gleison, obrigado. Então, para explicar mais sobre o meu produto, é importante explicar também um contexto, que abrange a criação desse produto, que é o próprio mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, que é o ProfEPT. Esse programa, ele é em rede nacional, é um mestrado profissional, oferecido em rede nacional em 40 institutos federais. E esse mestrado, ele é semipresencial, cada uma dessas instituições são instituições associadas e possibilita o quê? Que candidatos de todo o Brasil, eles possam participar desse mestrado. Então existe uma seleção, essa seleção é chamada de Exame Nacional de Acesso do ProfEPT, normalmente prova objetiva com 50 questões, antes da pandemia, porque durante a pandemia houve uma retificação do edital. Então, em vez de prova objetiva, aconteceu uma avaliação por histórico acadêmico e histórico profissional. Mas o surgimento do produto, como ele veio em 2018, ainda era momento que podia haver eventos presenciais, inclusive a própria prova. A prova era objetiva, com 50 questões, sobre o quê? Sobre 10 obras, 4 livros referentes à educação profissional, as bases conceituais da EPT, metodologia, tem um texto sobre análise textual discursiva, que dá um embasamento para que o futuro mestrando ele possa desenvolver lá a sua pesquisa durante o mestrado. E aí, muita gente consegue se candidatar no processo seletivo. Por quê? Porque esse mestrado, por ser da área de ensino da CAPES, área 46, possibilita que pessoas das mais diversas graduações elas possam participar. Então, quem é da área de nutrição, da enfermagem, do direito, pedagogo, licenciado em matemática, licenciado em história, independente da graduação, pode participar do processo seletivo. E aí o que é que acontece? Grande parte dessas pessoas que vão fazer parte do processo não tem conhecimento sobre a educação profissional, Muitas vezes não tem conhecimento nem de educação, muito menos de pedagogia e muito menos de educação profissional e tecnológica. Então, a primeira barreira para esses candidatos é justamente entender sobre os textos da bibliografia. Então, como entender o que é uma educação politécnica, o que é uma educação unilateral, formação humana integral, que são termos bem comuns, dessa área da educação profissional, e necessita de um suporte teórico, necessita de uma superação dessa barreira que muitas vezes, é de conhecimentos prévios, realmente é um conhecimento mais delimitado. Foi aí que surgiu a ideia do produto. Como fazer com que pessoas de áreas de graduação que não tiveram subsídio nessa área de educação profissional, educação popular, educação de jovens e adultos, eles pudessem ter um entendimento sobre termos que até então eram desconhecidos. Então foi pensando nisso que eu comecei a publicar alguns vídeos no YouTube, vídeos explicando esses conceitos, explicando esses livros, esses artigos, e aí começou a ter uma adesão muito bacana, de candidatos que liam o texto, não entendiam. Então eles buscavam materiais adicionais justamente para entender os textos e, claro, poder fazer parte do processo seletivo e ser aprovado. E foi o que aconteceu, Em 2018, eu mesmo fui candidato ao mestrado, junto com os alunos que assistiram aos vídeos do canal. Então eu fui aprovado, o pessoal que também assistiu foi aprovado também, Foram 2 anos excelentes durante o mestrado, foi um processo desafiador, mas também muito enriquecedor. E aí o produto ele foi se firmando cada vez mais. Então, em 2019, produzimos aulas em vídeo, materiais de apoio, em PDF, de resumos, mapas conceituais, questões para os candidatos responderem, para exercitar esse movimento de ver uma pergunta, buscar uma resposta no texto,
Então o produto ele surgiu principalmente nessa esfera, né, de buscar com que o candidato ele pudesse ter essa recursividade de precisa estudar e tem o que estudar, tem uma dúvida e tem a quem recorrer. Então o produto, em poucas palavras, é um resumão das bases conceituais da EPT. É um pontapé inicial, tá? Porque a gente reconhece que é necessário que o candidato, o futuro aluno do mestrado, ele possa cada vez mais ser autônomo, né? Ele possa ir buscar esse conhecimento, ele possa estudar, ele possa entender e ele possa multiplicar esse conhecimento. Paulo, eu achei muito interessante você falar que a primeira motivação foi ajudar, esclarecer, comunicar, transmitir tudo aquilo que para você talvez fosse uma dificuldade. E agora, nesse momento, qual seria a continuidade desse processo? Ele continua ajudando, ele continua motivando e parece que o processo ele ficou mais fluido, porque eu acredito que o canal está tendo uma boa aceitação por parte do público em geral. Conte mais sobre isso. Muito bacana, Gleison, essa pergunta, porque todo produto educacional ele não deve ser estático, né? Ele deve sempre estar sendo movimentado, estar sempre em movimento e se aperfeiçoando à medida que o público também vai tendo novas demandas. E aí o que é que eu percebi? Ok, o pessoal estava começando a assistir os vídeos, estavam sendo aprovados no mestrado e aí sentiram dificuldade durante o mestrado com relação à metodologia da pesquisa, sobre as bases conceituais da EPT durante o mestrado, porque em 2019 foram mais de 540 aprovados. E esses aprovados, eles mandavam e-mail, mensagem, professor, será que você não pode ajudar nisso? Ou estou com muita dúvida naquilo de metodologia. Então, uma nova vertente do Bora Aprender está sendo o mestrado memorável, que é um subproduto que ele é voltado justamente para quem é aprovado no mestrado. Então a gente tem esse produto que ele é voltado para quem precisa desse suporte, entender como desenvolver o objetivo geral, os objetivos específicos, o problema da pesquisa, definir hipótese, fazer a fundamentação teórica, que envolve muita leitura, que envolve entendimento de textos. Então o planejamento daqui para frente é tanto focar na preparação de quem vai ingressar no mestrado, mas também dar um suporte, né, para quem conseguiu, por mérito próprio, esse ingresso na pós-graduação pública. Paulo, visto que o Bora Aprender ele tem grande audiência, fale um pouco sobre essa audiência em números. Como você poderia passar um perfil do seu programa em quantitativos, em indicadores que você já visualiza para o nosso público entender a dimensão da conquista que o Bora Aprender conseguiu diante do seu público? Então, falando em números, quando a gente vai na plataforma do YouTube, né, que tem o YouTube Analytics, que mostra as análises das interações dos alunos, de quem assiste, entre 2018 a 2022 já foram mais de 2 milhões de visualizações, né, em geral com relação aos vídeos. Então, atualmente, são 32 mil inscritos no canal, né, em grande parte pessoas que almejam ingressar no mestrado Prof. PT ou outro mestrado. Isso revela, Gleison, a grande necessidade que a população tem de formação, né, de buscar um mestrado, seja para tentar um doutorado, seja para entrar como docente de uma universidade pública, de uma faculdade, ou mesmo os professores da rede municipal, da rede estadual, que precisa de incentivo, né, da gratificação que tem com relação à carreira, com relação aos títulos. Então, os candidatos, eles têm muitos sonhos, eles têm muitas pretensões, que tanto tem a ver com relação financeira, mas também do próprio conhecimento, de se autoformar, de exemplo com a família, né? É um sonho para uma pessoa ter um título de mestrado, futuramente de doutorado, porque é um orgulho para a família. Tem toda uma questão pessoal, principalmente de quem teve uma vida que passou por diversos desafios, passou por diversas dificuldades na própria graduação. Então o mestrado, ele também é um ambiente de superação, né? As pessoas, elas buscam
aquilo que possa ser bom para elas, mas principalmente no mestrado tem a possibilidade de produzir um produto educacional. E aí é o momento que esses candidatos eles conseguem transpor, né, tanto o muro da própria universidade, do próprio instituto, mas também de transformar a sociedade, no sentido de, no seu contexto mais específico, na sua escola, na sua universidade, no seu instituto federal. Então o mestrado ele proporciona muito isso. Então esses números, eles revelam nada mais nada menos que existe uma grande demanda de pessoas que querem um mestrado público. E aí é importante, né, que esse mestrado ele possa trazer esses subsídios de uma elaboração de um produto educacional, da aplicação dele. Isso justifica a importância aí de um mestrado profissional na rede pública. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista, e eu acredito que muitos ficaram empolgados, assim como eu, em conhecer o seu canal Bora Aprender, para buscar mais conhecimento sobre FCE, todos aqueles que queiram tentar o mestrado e também outras coisas, né, doutorado futuramente, devem estar bastante empolgados para visitar o seu canal e também para ler o seu capítulo no e-book da série Plataforma, que está também disponível aqui no link do canal. Muito obrigado a todos e um abraço.